A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos com mais um devocional do livro de Êxodo. Hoje vamos finalizar o capítulo 13. Deus guia o povo pelo caminho. Amém? Irei compartilhar a partir do versículo 18. Amém? Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento juramentado, aleluia, juramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etá, à entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Aí aqui, em Deuteronômio 32, 10, está escrito: achou numa terra deserta e no erma de solidão, e horrendos uivos cercou de proteção. Cuidou dele quando como a menina de seu olho. Amém? Então, Deus sabia que o povo ia se arrepender diante os sofrimentos, diante das circunstâncias que eles passaram no deserto, e fez com que o caminho ficasse mais longo, né? Fez com que eles rodeassem, né? Porque Deus queria que a maravilha dele, a glória dele crescesse naquele lugar, que ele ia abrir o Mar Vermelho diante do povo do Egito e do povo de Israel, diante dos egípcios e o povo de Israel. Amém? Então, mesmo Deus permitindo a gente passar por diversas circunstâncias em nossas vidas, né? Que a gente pode até ficar querendo questionar Deus, porque a gente tenta fazer tudo certinho e as coisas sempre vêm dando errado para nós. Mas isso não quer dizer que Deus está conosco diante de tudo que nós estamos passando, né? Tudo é com permissão do Senhor. Então Deus cuida de cada um de nós como a menina dos seus olhos, como está escrito aqui. Achou numa terra deserta, no ermo de solidão, e horrendos uivos cercou de proteção, né? A coluna, a presença do Senhor andava diante deles de dia e de noite, né? Cercou de proteção, cuidou dele, guardando como a menina do seu olho. Amém? E tem muitos de nós que ainda é mal agradecido nas pequenas coisas que Deus faz em nossas vidas. A gente não somos capazes de saber quantos livramentos Deus nos dá durante cada dia, cada manhã, né? Cada anoitecer em nossas vidas. Aleluia. E aqui em Gênesis, capítulo 50, versículo 25, está escrito: e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos, né? Como eu falei nos capítulos anteriores, que José foi vendido, né, para Faraó,
de lá tornou governador, trouxe sua família, né? E veio outro faraó, os irmãos de José já haviam morrido, José já havia morrido, e a outra descendência que teve, que cresceu muito na terra de Gósen, uma terra que Deus preparou para que eles ficassem, porque quando viesse as pragas não ia atingir o povo de Deus. E até os ossos Deus protegeu, né? Deus cuidou, que fez com que o povo não esquecesse nem dos ossos de José, quando foram libertos das mãos de Faraó, quando o mar abriu diante de todos. Amém? Nem os nossos olhos, os nossos ossos, Deus permite. Amém? Aí aqui em Josué, capítulo 24, aleluia. Josué, capítulo 24, versículo 32, está escrito: os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornará herança de seus filhos José. E este povo queria dar para ele o que ele quisesse, mas ele não quis, porque ia se tornar herança para o seu povo. Aí agora eu vou compartilhar aqui de Números de 9, capítulo 9, do versículo 15 ao 23, para fechar nosso devocional. Aleluia. Números capítulo 9, versículo 15 ao 23. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho, e desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, né? Assim acontecia de contínuo. A nuvem o cobria, de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam em um lugar em que a nuvem parava, e ali os filhos de Israel se acampavam. 19. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandato do Senhor e não partiam. E às vezes a nuvem ficava poucos dias e o tabernáculo, então, a ordem do Senhor permanecia acampados e a ordem do Senhor partiam. E outras vezes ficava a nuvem, desde a tarde até pela manhã, e quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam, ou de dia ou de noite, alcançando-se a nuvem, partiam. Quer fosse 2 dias, quer por um mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, enquanto ficava sobre os filhos de Israel, permaneciam acampados, e não partiam mais, alçando-se eles partiam. A ordem do Senhor se acampava, e a ordem do Senhor partia. Cumpriam o mandato do Senhor, que eles lhe dera por intermédio de Moisés, né? Sempre quando tinha o líder, o povo de Israel, o povo de Judá, eles quase sempre, né, obedecia. Mas quando o líder morria, o povo voltava ao pecado de novo. E aí Deus castigava. Amém? Então aqui nestes versículos que eu acabei de compartilhar com vocês, que Deus cuida de cada um de nós como uma menina dos seus olhos.
né? Que diante do que você estiver passando hoje, não murmure, só adore, ore, busque ao Senhor, medite na palavra dia e noite, que Deus está nos lapidando para dias melhores. Deus está nos lapidando, está tirando tudo que Ele não quer que a gente continue com as mesmas atitudes, com as mesmas motivações. Ele quer nos transformar de uma pessoa que somos hoje para uma pessoa melhor, para que as bênçãos venham acontecer em nossas vidas. Amém? Tudo isso aconteceu com o povo de Israel, porque era um povo rebelde. Amém? Que nós não sejamos pessoas rebeldes, que nós sejamos pessoas obedientes e a sua palavra, e sempre pedindo a Deus que venha abrir nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, que da nossa boca só venha sair palavra de bênçãos. Amém? A paz do Senhor, e amanhã estarei compartilhando mais um devocional em nome de Jesus, que amanhã vai ser capítulo 14 de Êxodo.